Fala galera, beleza? Mais um conteúdo aqui do nosso canal do YouTube, o Plenitude, e também do nosso Plenicast. Eu sou o Renato, sou sócio da Plenitude, tô aqui com meu parceiro Gustavo. Fala pessoal, vamos lá. E hoje o nosso convidado é o Adam Abbas. Adam, comece se apresentando pra galera, cara. A gente tava falando do seu currículo aqui nos bastidores e é um negócio diferente, cara. Pesado. Não, na verdade assim. Bom, prazer gente, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Adam. E, bom, falando do currículo, né, eu sou formado em Biologia, né, minha primeira graduação é em Ciências Biológicas, né, pela Unesp de Rio Preto, né, Universidade Estadual Paulista. Fiz bacharel e licenciatura, então, para quem não acredita, eu já fui professor, né, professorzinho mesmo, quinta até terceiro colegial. Depois disso, né, eu sempre me interessei muito para a área de estudos de genética e evolução humana. Eu vim fazer meu mestrado aqui na Universidade de São Paulo, né, isso em 2009, 2010. Onde eu conheci a professora Sabine Eggers, né? A gente trabalhava com estudo de populações pré-históricas brasileiras, né? Chamado sambaquis, e avaliando principalmente hábitos de vida, né? E diferenças morfológicas que a gente encontra no esqueleto, né? Nesses restos mortais das antigas populações, que poderiam nos fornecer alguns insights de como é que eram as atividades e como isso pode ficar marcado, incrustado mesmo, né? na ossatura. Isso foi bem legal porque me abriu muitas portas para outras visões, né, de estudo. Em 2010, eu recebi um convite da Universidade de Viena, né, Faculdade de Medicina de Viena, para poder apresentar os resultados preliminares do meu trabalho num congresso que estava tendo na própria universidade. E também fiquei mais um tempo lá fazendo estudo das coleções, né, pré-históricas, né, não muito pré-históricas, mas Idade Média, né, início de Idade Antiga, que são de populações europeias, né? Uma experiência muito legal. Quando eu retornei para o Brasil, dei continuidade ao meu trabalho, né? Fui monitor das disciplinas de genética e evolução para cursos daqui da USP de nutrição, enfermagem, psicologia. E, ao mesmo tempo, né, eu sempre tive um fascínio muito grande pela área de química, né? Área de medicamentos. Foi quando eu decidi fazer faculdade de novo, né? E eu falei, tô fazendo nada, né? Vou prestar vestibular. Aí em 2012, eu entrei na farmácia na USP, né? Comecei os estudos também meio despretensioso, né? Ainda não tinha uma ideia do que eu viria a trabalhar como farmacêutico. Só que nessa mesma época eu já estava desenvolvendo, vamos dizer assim, um outro sonho meu, que era o fisiculturismo. Eu havia competido em 2011 num primeiro campeonato. E dali em diante, né, a gente sabe que existe a questão dos recursos ergogênicos, né, toda a parte de medicamentos que são utilizados pelo atleta. E isso acabou meio que direcionando um pouco dos meus estudos dentro da farmácia, né? Até que no final da graduação, eu atrasei um pouco, né, porque eu trabalhava, fazia 1000 coisas junto, né, fazia faculdade noturna. Em 2018, eu defendi o meu trabalho de conclusão de curso, que era basicamente a avaliação, né, de alguns esteroides sintéticos e sua ligação ao receptor androgênico, que é vamos dizer assim, é a molécula-chave para a ativação de diversos processos metabólicos no nosso organismo, inclusive o próprio processo de hipertrofia. Isso sempre me chamou muita atenção, porque a dúvida sempre foi, se tudo se liga ao mesmo receptor, vamos dizer assim, por que existem tantos efeitos diferentes? Sim. Então, um dos estudos preliminares foi justamente isso, né? Sensacional. E foi bem legal, cara. A gente conseguiu ter uns resultados bem interessantes, né? Quebrar alguns mitos que perpetuavam dentro dessa área de fisiculturismo, né? De ergogenia, de uma forma geral, dentro do esporte, né? Que, sendo bem verdadeiro, assim, é muito bro science que a gente fala ainda, né? Muitas coisas que começaram em algum lugar porque alguém disse e isso se perpetua até hoje, né? Porque tal droga é muito mais potente do que outra. Mas, espera aí, de onde vêm esses estudos? Como foi o delineamento experimental? São estudos fidedignos? A gente pode confiar realmente nesses dados? Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar com um atleta, na parte prática, né? Não vou nem falar em parte clínica, mas só que parte prática, vamos dizer assim, a gente observa que certos dados, né, certas informações que a gente tem em literatura, que às vezes é uma literatura até meio duvidosa,
não condizem com a realidade. E isso me motivou para poder buscar e ir mais a fundo dentro desse campo. Hoje eu procuro desenvolver bastante estudos com a área, principalmente de farmacologia, voltada aos recursos ergogênicos, né, tanto farmacocinética quanto dinâmica. Cinética, para quem não sabe, são os processos que o medicamento sofre, né, ao ser administrado até a sua eliminação do organismo. E a dinâmica, realmente, a parte molecular, como cada molécula interage com outra no organismo e resulta num evento, um evento biológico, né, que pode ser hipertrofia, pode ser perda de gordura, entre outros. Mas só que o que mais me chama a atenção hoje, né, é como são organizados, vamos dizer assim, esses chamados protocolos. Porque não existe nenhum standard, não existe nenhum guideline que nos passe, para fulano ganhar 20 quilos de massa magra ou perder 10 quilos de gordura, você tem que fazer as coisas assim, assim, assado. Isso não existe, né? Eu até fiz uma brincadeira com vocês agora há pouco, né, perguntando, como é que eu posso dizer que para você é tanto, para ele é tanto e para outro é tanto? As coisas são de olho, né? Vem da experiência. E hoje o que eu procuro fazer, né, até tem um curso que eu vou lecionar semana que vem, um colega nosso, Dr. Lucas Caseri, né, discutindo um pouco sobre isso, que seria a parte de farmacologia clínica, né, farmacocinética clínica, aplicada aos recursos ergogênicos. Então, entender conceitos como meia-vida, eliminação, concentração plasmática, para a gente começar a desenvolver, vamos dizer assim, planejamentos terapêuticos mais assertivos, né, para o nosso paciente, e que minimizem, vamos dizer assim, os eventos adversos, né, os famosos eventos colaterais, efeitos colaterais, né, que podem ser dos mais variados. Podem ser tanto, estéticos, queda de cabelo, espinhas, coisas do tipo, até coisas mais graves que poderiam ocorrer no longo prazo, principalmente para pessoas que não fazem um acompanhamento adequado, né, com o profissional. Então, hipertensão, dislipidemia, hipercolesterolemia, né? Que mais? Desenvolvimento cardíaco, alteração na arquitetura cardíaca, falha hepática, falha renal, entre outros. Cara, sensacional. Deixa eu tentar entender um pouco. Sim, claro. Cara, a sua mentalidade, assim, por que lá no começo, lá quando você era criança, jovem, você optou por biologia e por que depois você foi se interessou por genética, farmácia, enfim? Cara, mas começa pela biologia, vai. Começa pela infância. Cara, então, pela infância. Eu lembro quando eu era bem pequeno, cara, eu enchi o saco da minha mãe para poder comprar para mim. Vocês devem lembrar disso, naquelas revistas Planeta, revista Vida Animal, essas coisas. Então eu sempre fui uma pessoa que gostava muito dessa parte de entender a vida como um todo, né? Eu até brinco que eu sou um físico frustrado. Puta, né? Eu adoro física, né? Eu sou apaixonado por física, né? Tanto que eu até acho legal, porque, por exemplo, se você pegar grandes nomes, Carl Sagan, por exemplo, ele fala que entender física é diferente de você entender o tratamento matemático, né? Tanto que uma grande limitação que a gente tem hoje é justamente a parte matemática, né? Mesmo para os grandes físicos. Então, mas entender os conceitos é super importante, porque exige um grau de abstração que dificilmente você consegue encontrar com um certo tipo de público, né? E eu sempre fui muito apaixonado por essas questões, entender como a vida funciona, como o universo funciona, né? Como o mundo molecular funciona. Então, por isso que eu comecei primeiro entendendo o macro, né? Eu queria estudar a vida, né? Vamos dizer assim, e depois vamos dizer assim, afinando. Então, comecei entendendo os reinos, entendendo como é que os organismos se distribuem, como é que surgiu a vida, vamos dizer assim, para depois entender ela do ponto de vista molecular, para hoje começar a entender as moléculas e, quem sabe, né, se eu estiver vivo até lá e aprender matemática, né, começar a entender como o universo surgiu, vamos dizer assim. Cara, sensacional. E aí, cara, como que você estudava? Porque você passou em 2 universidades públicas, né? Então, cara, eu sempre tive muita dificuldade de aprendizado, né? Por mais que a gente tenha falado que, mas como assim, né? Você tem esse currículo. Eu sempre tive muita dificuldade de aprendizado porque eu tenho um problema de, às vezes, não conseguir focar, né, em outras disciplinas que não são do meu agrado, né? Então, vamos dizer assim, as ciências biológicas, as ciências exatas, né, as ciências da natureza de uma forma geral, sempre me agradaram muito. Sempre me agradaram. Então, eu sempre aprendi com um pouco mais de facilidade, vamos dizer assim, né? Já as ciências humanas,
eu falo que eu aprendi por gosto. Mas por que por gosto? Porque eu tive bons professores, né? Então, assim, por exemplo, eu lembro até hoje que até o colegial eu odiava geografia, por exemplo. Odiava português, né, língua portuguesa, essas coisas. Quando eu entrei no colegial, eu tive professores excelentes. E a despeito do que as pessoas possam achar, eu estudei em escola pública, né? Eu fiz escola técnica estadual, as famosas ETEs, né? Então fiz vestibulinho, essas coisas. E eu tive, assim, professores fantásticos durante o meu ensino médio, vamos dizer assim, que me instigaram a gostar da disciplina. Então, por exemplo, eu tive uma professora de história fantástica, tive um professor de geografia fantástico, né? Um professor de literatura, né? E por consequência também de língua portuguesa, que, sei lá, a gente achava que ele passava no bar, tomava várias antes de ir para aula, né? Porque era cada viagem que não tinha como a gente falar que esse cara estava normal. Mas era legal. Infelizmente, já no colegial, né, as disciplinas que eu gostava não eram tão fortes, né? Então, matemática, física, química, acabaram ficando um pouco defasadas. Então, o que eu aprendi meio que por gosto, por conta. Fiz cursinho, né? Então, assim, mas também o cursinho foi só para poder estudar aquilo que eu sabia que eu tinha defasagem. E qual o problema? Por justamente ter essa questão de aquilo que eu não consigo criar gosto, eu acabar esquecendo com mais facilidade, eu me forço a aprender por associação, né? Que é mais ou menos o esquema que a gente fala de mapas mentais, né? Então, pegar um tema central e começar a fazer links com outras coisas que você estuda. O problema maior e quando você começa um assunto completamente novo? Sim. Como, vamos dizer assim, criar, né, memória, como reter essa informação? E isso para mim era muito difícil, então eu tive que começar a escrever. Uma coisa que me ajudou muito foi lecionar, né? Então aquela história de que, quando você ensina, você aprende, né? Pode parecer clichê, mas isso é muito verdade. Profissionais que querem realmente aprender mais, né, entender melhor a própria área, se desafiem, tentem dar aula para vocês mesmos, ou então tentem explicar um assunto, né, para um colega de vocês, sei lá, seu companheiro, ou então, sei lá, para sua mãe, sua avó, né. É até engraçado essa questão, né, porque o meu co-orientador do mestrado, né, o professor Dr. Paulo Otto, eu acho que é o homem mais inteligente que eu conheci na minha vida até hoje, né, um velhinho dessa altura, né, que eu não esqueço até hoje, Renato. Quando eu cheguei na USP a primeira vez, né, ele olhou para mim assim, mediu de cima a baixo, e eu já treinava essas coisas, né. Você gosta de musculação? Né? Imagina o homem falando daquele jeito, né. Eu, sim, professor. Mas para entrar aqui você tem que ter o cérebro bombado, não o braço. Nossa Senhora. Eu olhei ele e eu falei, filho... Enfim, né. Mas foi bom, porque me instigou, né. Me trouxe aquele sentimento de desafio. Tanto que eu fiquei muito orgulhoso quando ele participou da minha banca de mestrado, né? E fiquei mais orgulhoso ainda de depois retornar lá para o Instituto de Ciências Biológicas, né, lá para o IB, encontrar com ele e ele falou, Adam, você está fazendo farmácia? Eu falei, sim, professor. E ele, você está trabalhando realmente com aquele mundo molecular, reações, essas coisas? Sim. Ele falou, cara, parabéns. Eu falei, mas por quê? Porque eu acho isso fantástico, eu acho super difícil entender essas coisas. Aí eu olhei assim, falei, você acha alguma coisa difícil? Né? Porque, imagina, o cara era como se fosse um ídolo, né? E ele discutia de tudo, matemática, física, a origem do universo, a origem da vida, e receber um elogio desse é extremamente gratificante. E ele me falou uma vez, ele falou, você tem que conseguir passar a informação para os outros como se você estivesse passando para a sua avó. Ela pode não entender nada do assunto, mas se você conseguir fazer ela reter um pouco da informação daquilo que você está passando, você já foi vitorioso. Porque é super desconfortável, às vezes, você entrar numa sala, né, para lecionar um assunto completamente novo e que, para muitos alunos, pode se tornar dificultoso, né? E, infelizmente, é o que a gente acaba observando hoje. Seja na quinta série, seja na pós-graduação. Porque a gente tem muito ainda aquela coisa do tipo, você quer aprender, corre atrás. Admito, tanto que eu nunca gostei do sistema de ensino assistencialista que a gente fala, né? Do tipo, não, vamos dar um jeito, vamos ajudar, vamos não sei o quê. A gente ajuda, né? A gente tenta fazer, eu falo que eu brinco, né? Eu faço teatro, né? Eu pego coisinhas, né? A minha forma de ensinar, por exemplo, mecanismo de ligação de hormônio a receptor é sempre com uma caneca, chave, coisas do tipo,
Por quê? Porque é visual, né? E uma das formas de aprendizado que a gente tem é visual. É muito difícil quando você vai trabalhar com abstração, né, que a pessoa pegue aquilo de primeira, né, que volta àquela questão que a gente estava falando da física, né? Mas não quer dizer que a gente não possa tornar aquilo mais palatável, né, mais palpável para quem está te escutando. Por isso que a gente fala, né, para você aprender, ensine. Porque daí você começa a encontrar as próprias falhas na sua forma de ensinar. E aí você percebe que essas falhas são justamente o que te impedem de progredir dentro dos seus estudos. Pô, muito legal. Você é reconhecido por propagar informação na sua área. Você gosta de lecionar? Eu gosto, cara, eu adoro ser professor. Eu sempre falo isso para todo mundo, eu gosto muito de ensinar. Eu gosto muito mesmo. Só que, eu não vou mentir, eu já tive um episódio muito triste, né, na época que eu era professor, que foi do tipo... Eu conversei com um aluno, estava falando com um aluno, né? E eu percebi que ele não estava prestando atenção e tal. Eu falei, mas filho, vamos lá, por exemplo, você não tem curiosidade de entender como é que seu celular funciona, o seu videogame, né? Coisas assim. E ele falou para mim assim, professor, eu não quero saber como ele funciona, eu quero que ele funcione. E isso para mim veio como se fosse um coice, eu não vou mentir. Por quê? Porque eu acho que primeira característica do ser humano é a curiosidade. Sim. Né? Curiosidade fez a gente sair da caverna, curiosidade fez a gente descer da árvore. Sim. Certo? Curiosidade nos trouxe aonde a gente está hoje, para justamente escutar que, não, beleza, eu não quero mais entender, eu só quero que faça. E esse sentimento me consome, né? E aí foi onde eu percebi que, assim, beleza, eu gosto de ensinar, mas eu gosto de ensinar para quem realmente quer aprender. Legal. Né? Por isso que hoje eu procuro trabalhar principalmente com cursos, pós-graduação, né? Não desmerecendo, né, o ensino básico, mas eu acho que hoje, né, esse critério assistencialista que a gente tem na forma de ensino vai trazer dificuldades para esse pessoal que daqui a pouco vai ter que entrar numa faculdade, né, vai ter que ir para o mercado de trabalho e vai entender que não é tão assistencialista assim como era quando eles estavam na escolinha. Concordo. Né? Concordo. Adam, mas, poxa, eu não estou conseguindo entender o assunto. Tá, beleza, que parte você não entendeu? A gente vai lá e revisa. Mesmo assim, não estou conseguindo entender o assunto. Mas você está estudando? Quando a pessoa fala, você já percebe que ela não está se esforçando. Se ela não está se esforçando, não tem como ela aprender. Top. Hoje, vai lá, Gu. Claro. Hoje você você quiser. coordena, inclusive, um curso numa outra instituição, Sim. mas de um assunto que você acabou, como você falou, foi secundário, exato. Secundário. Exato. Na sua área, na área de origem de farmácia, você tem vislumbra alguma coisa assim desse tipo? Sim. Na verdade, assim, hoje eu gosto de trazer a visão de profissional de saúde que o farmacêutico perdeu ao longo de alguns anos, né? Como a gente estava conversando. No passado, o primeiro profissional de saúde ao qual a gente recorria quando tinha alguma intercorrência era o farmacêutico, porque era o primeiro profissional, o profissional que estava mais próximo, né, ali da sua residência, que dava um primeiro atendimento. Justamente porque a população não tinha acesso, vamos dizer assim, ao sistema de saúde como a gente tem hoje, né? Por mais que as pessoas falem, mas o sistema de saúde é uma porcaria. Não é. Se você correr hoje aqui em qualquer AMA, qualquer UPA, você vai ser atendido. De graça. Você vai ser atendido de graça, né? O pessoal fala, mas é uma porcaria o atendimento. Cara, é porque vocês não foram para outros países, né? Vou dar um exemplo, né? Quando eu fui lá para a Europa, eu tive que fazer um seguro caríssimo, né? De saúde, porque qualquer coisa que acontecesse comigo lá fora, esquece. Você não tem assistência médica no sistema deles, público, vamos dizer assim, porque o sistema público deles é realmente ruim, é só um primeiro atendimento, porque lá fora todo mundo é obrigado a ter plano de saúde, vamos dizer assim, né? E o máximo que você ia conseguir lá é, você está com um certo problema, você vai ter que passar num atendimento particular. Aí você vai passar no atendimento particular, qualquer consulta é, sei lá, 1.000 euros. Que é isso? Né? Foge da nossa realidade um pouco. Sendo que aqui, às vezes você está num desespero, você corre no sistema público de saúde. Se você é estrangeiro, você vai ser atendido no sistema público de saúde no Brasil como se fosse brasileiro, né? E isso muitas pessoas não sabem valorizar, né?
Até eu sou um grande defensor do SUS, né? Eu falo que o SUS é maravilhoso, mas só que, infelizmente, ele tem poucos profissionais ainda para poder fazer sair do papel aquele plano bonito que foi criado. Se hoje a gente tivesse maior investimento em profissionais, em estrutura, nosso sistema seria o melhor do mundo, não tenho dúvidas disso, né? E hoje eu tento trazer essa questão do profissional farmacêutico como, de novo, profissional de saúde, porque com o passar dos anos, o advento da indústria, a gente percebe que foi se criando uma ideia de que farmacêutico é só um cara para te entregar medicamento no balcão da farmácia, né? E na verdade não, nós temos aí a licença, né, pelo próprio conselho de fazer um primeiro atendimento ao paciente, orientar a maneira correta de fazer uso de um medicamento que vai ser dispensado, inclusive, né, de fazer pequenas alterações, não alterações, né, mas pequenas, como é que eu posso colocar? Discussões? Discussões, né, acerca da prescrição, que a gente pode levar ao médico e conversar: oi, doutor, tudo bom? Estou aqui na farmácia, paciente tal, né? Percebi que o senhor dispensou prescreveu tal medicamento, só que a forma de dispensação, né, a posologia, o esquema terapêutico, né, é assim mesmo que o senhor quer fazer? Porque pode ter ineficácia, tudo por conta da meia-vida, né, do plasmática do medicamento, coisas assim. A gente tem essa possibilidade. Qual que é o ponto? O ensino de farmácia hoje no Brasil, ele apesar de ser multi, né, ele é generalista, né, ele não é especialista. Por exemplo, na USP, onde eu me formei, né, a parte clínica, né, ela é fraca. Não vou mentir para vocês, é fraca, né? É muito boa, né, para quem quer se tornar um profissional da indústria, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem ali anos de química orgânica, síntese de medicamento, controle de qualidade, regulatórios, coisas assim, né, que vão tornar o profissional muito bom para atuar na área industrial. Mas que, infelizmente, outros que gostariam de trabalhar com a parte de saúde, assistência, que é o meu caso, né, assistência e atenção farmacêutica, acabam se vendo um pouco, né, assim, defasados. Por quê? Porque a maior parte das disciplinas que abordam essas questões são disciplinas optativas, às vezes não são oferecidas, né, por conta de disponibilidade do professor. Às vezes você só vai conseguir fazer ela no seu último semestre, que é quando você tem tempo para isso, e aí o professor não oferece a disciplina, e daí você sente que você poderia ter tido mais, né? Coisas que me ajudaram muito nessa época foram os estágios. Então eu fiz estágio no hospital universitário, né, fiquei um tempo lá, e depois eu fiz a minha pós-graduação também no Hospital Albert Einstein, né, minha pós em farmácia clínica. O que para mim abriu muito a minha mente, não vou mentir para vocês. Hoje eu consigo me ver como um profissional farmacêutico, mas capaz de discutir, por exemplo, terapêutica, né? Capaz de sentar em equipe multidisciplinar, né, e discutir com outros profissionais melhores abordagens para poder trazer o desfecho esperado para o nosso paciente, né? E que para a área esportiva, né, que tanto a Plenitude quanto outras instituições de ensino hoje estão se focando, ela é fundamental, né, porque muitos profissionais, né, seja da área de educação física, na própria medicina, na nutrição, eles carecem de alguns conceitos que são de cunho do farmacêutico. Então, a própria parte de farmacocinética, como eu havia falado, ajuste de dose, acompanhamento de segmento, a própria questão de interações medicamentosas, né, até acho que tinha uma disciplina, né, na pós do Rodolfo, né, que discutia um pouco dessa questão. Por quê? Porque tem muito medicamento que acaba interagindo com o planejamento alimentar, né? E aí, gente, a gente não pode ter a falsa impressão, a falsa ideia de que nós vivemos num mundo ideal e que o paciente vai chegar para você, nutricionista, no seu consultório e ele não usa nada, Sim, sabe? né? E eu não estou falando nem de ergogênicos. Não, qualquer coisa. Exato. Às vezes, se você não faz uma boa anamnese, por exemplo, você não sabe que o cara está fazendo um tratamento psiquiátrico, né? Você não sabe que ele está utilizando ali, seja um antidepressivo, um ansiolítico, né, um estabilizador de humor ou algo do tipo, e não sabe que alguns alimentos, suplementos fitoterápicos podem ter interação com essas medicações, em maior ou menor grau. E isso é particularmente perigoso, por quê? Eu tenho muito paciente nutricionista também, dou mentoria, né, inclusive hoje eu vou ter uma mentoria com Nutris, né,
Porque o paciente ele tem a falsa ideia de que se é natural, não faz mal, né? Se vem da terra, não faz mal. E isso principalmente com o quê? Com os fitoterápicos. Então, por exemplo, o cara ele acha assim que, vamos dizer, ele usa um ansiolítico, ele usa um Rivotril, certo? Prescrito pelo psiquiatra dele para poder baixar um pouquinho o ânimo e ele dormir um pouquinho melhor, tá? Só que ele sabe que, valeriana. Valeriana também é utilizada como um agente para baixar um pouquinho, estabilizar um pouco o humor e até como um agente ansiolítico, né? E que pode melhorar também a qualidade do sono. Não só valeriana, passiflora, mulungu, vários, né? E quando o cara pega, né? E aí eu vou criticar algumas farmácias que fazem isso e compra Combo Noite Feliz, né? Que tem vários desses fitoterápicos em associação. Muitas vezes até mais coisas, tem magnésio, tem N coisas, e que tem interação com o Rivotril. Caramba. Né? Podem potencializar o efeito do medicamento. Aí no dia seguinte o cara vai tentar acordar, ele está com a impressão de que ele foi drogado, literalmente. Né? E isso é uma consequência menor. Consequências maiores, ele pode ter ali uma arritmia. Sim. Né? É algo que a gente tem que tomar um certo cuidado, e que o profissional nutricionista ele também tem que passar essa orientação para o paciente dele. E ele tem que entender isso. Do tipo assim, doutor, então eu tenho muita dificuldade para dormir. Ao invés de você já passar, né? Não, mas eu tenho aqui um chazinho, né? Que vai te ajudar bastante. Primeiro, por que você tem essa dificuldade para dormir? Faça uma boa conversa, faça uma boa anamnese. Não se prenda só ao tempo que dura a sua consulta, né? Eu até brinco que na semana passada eu tive um paciente que eu fiquei 3 horas com ele. Né? Teve gente que ficou esperando lá e eu fui sair 10 horas da noite do consultório, mas azar. É importante a gente ter esse tipo de contato. Sim. Né? Não só do ponto de vista comercial, porque você fideliza, a pessoa se sente confortável trabalhando com você, mas ao mesmo tempo o lado humano, você está escutando ela e você não vê ela só como cifras. Né? Entenda por que ele está passando por essa situação e aí sim você pode explicar para ele, orientar ele melhor. Querido, você está utilizando isso, né, prescrito pelo seu médico? Se não está tendo a eficácia que era esperada, primeira coisa, vamos conversar com o seu médico para poder verificar se ele vai querer fazer troca do medicamento, se ele vai querer fazer alteração na dose, no esquema posológico, ou se ele gostaria que a gente fizesse associação com algum agente natural. Certo? Porque realmente eles podem se potencializar, como eu disse. Porém, você vai utilizar, vamos dizer assim, essa valeriana, é essa dose de valeriana. Não é, a valeriana é natural, não faz mal, etc e tal, e... Tá com o pau. Tá com o pau, exatamente. Sensacional. Muito legal isso que você falou, Adam. E normalmente a gente não vê o farmacêutico numa equipe multidisciplinar, né? O que eu acho errado, para falar a verdade. O que você acha sobre isso, cara? Infelizmente, cara, assim, é como eu falei para você, o farmacêutico ele acabou sendo meio negligenciado, né, tanto na parte de saúde, vamos dizer assim, mas dentro do nosso meio mesmo, né, no meio esportivo, acho que isso está tomando forma há pouco tempo, né? Hoje são poucos profissionais que são farmacêuticos e que estão trabalhando diretamente com performance esportiva, né? E qualidade de vida também, não vou mentir. Cara, achei sensacional. Ô Adam, posso voltar um pouco mais no tempo de novo, uma coisa que você falou? Claro. Sabe, é coisa mais pessoal também. Você falou que quando você viu o seu primeiro orientador aí, ele te julgou um pouco pelo seu biotipo, né? Sim. E antigamente, hoje acho que nem tanto, mas antigamente era comum, né? A pessoa não podia ser forte e inteligente, né? Cara, o que você achava disso? Você sofreu com isso? Cara, eu já sofri por tanta coisa. Mas só uma coisa, sim. Desde quando você treina? Desde quando você é grande? Exato. Assim, vai? Depois já emenda contando como começou essa história do fisiculturismo também. Não, assim, eu sempre gostei de atividade física, né? Eu, como qualquer oitentista, né? Eu cresci vendo Rambo, né? Schwarzenegger, né? Então, assim, é engraçado, né? Porque isso moldou muito, né, as características da geração e depois as próximas acabaram até perdendo um pouco disso. Até brinco que os desenhos eram diferentes, né? Sim. Você pegasse, né, o desenho do He-Man, coisas assim, né? Hoje é o Bob Esponja, né? Mas enfim. Mas assim, eu sempre gostei disso, só que quando eu era mais novo, né, existia a ideia de que criança não pode fazer musculação, por exemplo. Então, eu morava na frente de uma academia, né? A Academia Leg Press, lá na Vila Nova Cachoeirinha. E o Ezequiel, né, que praticamente me viu nascer, que era o dono da academia, ele falou, não, você não pode fazer musculação, o que eu achei até estranho, né?
Mas ok, ele falou, você vai fazer lutas. Então eu fiz full contact, fiz kung fu, depois fiz judô, até que fui chegando na adolescência, né? Aquele menino meio gordinho, meio magrelo, né? Falso magro que a gente fala, né? Pesava lá seus 50 quilos, 60 quilos. Começou a ficar um pouco incomodado com isso e realmente foi fazer musculação. Isso eu tinha uns 17 anos mais ou menos, né? Comecei a fazer um pouquinho de musculação, tudo, gostei dos resultados, achava legal, assim, mas ainda estava muito cru e logo em seguida eu entrei na faculdade, né? E aí eu não vou mentir para vocês, Renato, Gustavo, eu entrei na faculdade e fui aproveitar a faculdade, né? Festa direto e acabei deixando isso de lado, né? Só que aí, no final da faculdade, né, na minha primeira graduação de biologia, eu comecei a ficar incomodado, não só pelo ponto de vista estético, né, mas até uma questão mais de saúde. Eu não tinha resistência, eu não tinha fôlego, né, para uma pessoa que sempre fez atividade física, aquilo estava me incomodando. E foi em 2007, 2008, né, no final da graduação, que eu voltei a fazer musculação, só que agora com uma outra mentalidade, comecei a estudar mais sobre o assunto, mas ainda assim de uma forma muito rudimentar, né. Na época a gente tinha muito fórum, né, na internet. A gente tinha muita discussão de orelhada, né, de eu acho isso, eu acho aquilo e tal. E foi quando eu comecei a melhorar um pouco esse meu conhecimento alimentar e foi quando eu fui apresentado a outras coisas, né. Até brinco que nessa época a gente morria de medo, né, dos chamados recursos ergogênicos, o que por um lado era bom, porque reduzia muito o uso, né, hoje o uso infelizmente é muito indiscriminado, a gente sabe disso. Hoje é pior do que antes? Com certeza, com certeza. Primeiro, pelo seguinte fato. Antes, né, a maior parte dos recursos que a gente tinha, eles eram oriundos da farmácia, né? A gente tinha indústrias farmacêuticas que produziam esteroides, né? Então tinha a Organon na época, né, a Sanofi Aventis. Então a qualidade do que se produzia era muito melhor e até a própria confiança, né, a confiabilidade. Hoje, infelizmente, tem um laboratório paralelo a cada esquina, né? E isso traz consequências sérias, porque você não sabe o que a pessoa está fazendo uso. Até do ponto de vista clínico, né, de saúde pública, isso é complicado. Mas nessa época eu fui apresentado a isso, e eu, nossa, né, que mundo maravilhoso, né? Achava eu, porque como a gente não tinha muito conhecimento, quando eu parei o uso, veio as consequências, né? E aí que eu tive que voltar a estudar mais, para poder corrigir os problemas, e aí voltar a ficar, vamos dizer assim, natural, 100%. Só que já era uma coisa que eu gostava. Eu nessa época acompanhava já a Mister Olímpia, acompanhava algumas competições, né? Fico até feliz porque alguns dos atletas que eu acompanhava daquela época, hoje são meus atletas. Caramba. Né? Então, por exemplo, o Francisco Pereira, né, o Chiquinho, né, já foi campeão brasileiro várias vezes, ele é meu atleta hoje. Norton James, né, que é uma lenda do bodybuilding nacional, é meu atleta hoje também. Então, assim, eu tenho muito orgulho disso, para falar a verdade. Eu acredito que foi isso. E nessa época comecei a desenvolver gosto, comecei a estudar mais. Foi quando eu voltei, né, para a questão dos ergogênicos novamente. Só que agora com uma outra visão, um outro tipo de consciência, entendendo que tem que ser melhor planejado, né? Tem que ter um acompanhamento. O problema é que nessa época ainda tinha muita resistência por conta da área médica, né, de fazer acompanhamento de atletas. Como eu falei para vocês, nessa mesma época, vamos dizer assim, em 2011, foi minha primeira competição, porque quando eu comecei, vamos dizer assim, a voltar a treinar de verdade, eu já avisava que eu queria aquilo para mim. Eu já pensava, não, eu gosto, eu acho legal isso. E eu sempre fui uma pessoa que gostava de esporte, né? Então, em 2011 foi minha primeira competição, depois em 2013 competi novamente, 2014 fui campeão, 2015 competi novamente, fiquei parado, né, durante 5 anos, porque daí eu desenvolvi a equipe esportiva, venho cuidando de atletas desde então, e ano passado voltei a competir. Voltou a competir? Voltei a competir, ano passado competi novamente no Muscle Contest aqui em Campinas. Pô, não vi, essa eu não vi. Não. Pra mim, assim... Top, né? Foi um evento, assim, assustador, de grande, né, porque... Devido a toda a pandemia, né, os campeonatos sendo adiados, esse foi o primeiro campeonato grande, né, que foi aberto novamente. Da pandemia aí. Meu amigo, era atleta saindo pela orelha. Você foi bem, não? Cara, eu competi como Master, né, eu já sou Master pela NPC, né, e fiquei em 5º lugar, cara. Foi bem, pra mim, cara, eu vou falar a verdade pra você, foi uma puta de uma vitória. Pô, sem dúvida. Porque 5 anos sem competir, né,
acompanhando atletas. Nesse mesmo campeonato, eu tive atletas competindo, ganhei um card profissional com um atleta meu, então um atleta meu ganhou o Procard, né? Outros ficaram extremamente bem colocados também, tanto que 2 semanas depois a gente teve Mr. Santos, meu atleta foi overall do Mr. Santos. Assim, modéstia à parte, tem uma equipe forte hoje, né? O que para mim, como eu falo para vocês, é uma satisfação extremamente, assim, grande, né? Porque hoje eu vejo atletas, treinadores que antes para mim eram pessoas que eu só acompanhava, assim, de revista, né? E hoje são pessoas que convivem comigo diariamente, né? O próprio Júlio Balestrin mesmo, um grande amigo hoje, né? Um cara que eu vi competir e ficava, nossa, né? E é alguém que hoje troca ideia comigo. Pois é. Né? Vocês palestraram juntos, né? Oi? Vocês palestraram juntos lá no Já palestramos juntos BKFF, também. inclusive. Sim. E aí, né, que você falou, a questão do preconceito, eu acho que conforme foi passando o tempo, o preconceito foi diminuindo um pouco, sim, mas ainda existe, né? E isso eu falo que existe por quê? Porque ainda existe o famoso marombeiro, né? O que é um marombeiro? O marombeiro é o cara que gosta de gritar para os 4 ventos que ele faz musculação, né? Que ele levanta peso e que chega a ser até uma coisa meio escatológica, né? Ele gosta de falar que não, eu sou hardcore, eu sou não sei o quê, e que infelizmente não é cabível mais hoje em dia, né? Você pode ser um praticante de musculação, você pode ser um atleta, você pode pesar 140 quilos de puro músculo e ser educado, né? Você pode ser cortês, você pode falar bem, você pode ter uma profissão a qual você tenha, né, que lidar com pessoas e ser cordial. Não tem necessidade desse tom agressivo que eles colocam, né? E é esse tipo de pessoa que acaba muitas vezes manchando a imagem de um praticante sério, né, do esporte, né, do fisiculturismo. Ou ainda daquela pessoa que é praticante de musculação, mas que não tem intuito de competir, mas ainda assim gosta do estilo de vida, né? Gosta de se alimentar bem, gosta de ter um bom acompanhamento profissional para poder maximizar seus ganhos, gosta de treinar. Não, qual o problema? É um estilo de vida bacana pra caramba. Sim. Tipo, o cara pode ser empresário e, pô, Sim. ter, né, esse momento pra cabeça. Sim, com vou certeza. Treinar, vou me interessar por esses assuntos. Exatamente. E é bem isso. Eu quero ter um acompanhamento para poder maximizar meus ganhos, ao mesmo tempo conservar minha saúde, né? Ter longevidade, né? Porque é aquilo, gente. Esporte é saúde. Realmente, atividade física é saúde. A alta performance, né, é outra coisa. Só que a grande maioria das pessoas busca saúde, busca o estilo de vida. E é aí que entra um último ponto que eu queria tocar, né? Hoje eu acho que sou uma das pessoas que mais estuda esteroides no Brasil, né? E cada vez mais eu falo que, tipo, as pessoas não deveriam utilizar. Não deveriam? Não deveriam utilizar. Pelo menos não sem um devido acompanhamento, sabe? Porque existem alguns recursos que eu falo que são, assim, intrínsecos a quem realmente vai para o próximo nível. O cara vai para competição, o cara está visando um Procard, o cara está visando realmente viver mais do que só um estilo de vida, né? Só que eu estou vendo, Renato, por exemplo, isso é até triste, eu estou vendo pessoas que poderiam ter resultados maravilhosos com uma boa alimentação, creatina, sono, utilizando classes de medicamentos que não são cabíveis para aquilo, sabe? Às vezes o cara está utilizando 4, 5 esteroides, sabe? Para poder ganhar meio quilo de massa magra. Ele não sabe o impacto que isso tem no organismo dele. Muitas vezes até, mesmo fazendo acompanhamento, porque hoje tem alguns profissionais que, infelizmente, né, acabam se valendo, né, dessa ânsia que as pessoas têm por resultados rápidos, né? E fazem prescrições assim, de orelhada que a gente fala, né? Eu acho que, acho não, tenho certeza. Hoje no Brasil, tem você, o Dudu, o Dudu, assim, o Dudu ainda vem de blog, tinha um Sim. Bem legal. E o Dudu é Nutri, né, na verdade, né? Não, isso. Que escreve, que fala Sim, sobre. que fala né? sobre, Fala exato. sobre. O Lucas, né? Lucas Fala Caseri, sobre. isso. A Tati mesmo fala Sim. sobre. E Gabriel Kaminski.
Então já não acompanho ele. Sim. O Gabriel já palestrou com a gente também. Sim. Os 4 eu vejo que mais falam. Não estou dizendo que não é isso. Não. Mas que a gente discute mais, né? Tenta elucidar um pouco mais as pessoas. Minimizar até o próprio uso indiscriminado. Exatamente. Conscientizar, né? Exatamente. Porque, assim, o próprio Lucas, né, eu tenho essa discussão com ele. Por quê? Porque ele é um defensor ferrenho do uso do que é realmente legal, vamos dizer assim. E não utilizar coisas do mercado paralelo, né? Mas aí eu já converso com ele, eu falo, Lucas, tudo bem, eu entendo sua postura, mas se a gente sair do Brasil e for, por exemplo, para a Europa, algumas drogas que aqui a gente só encontra no mercado paralelo, lá nós encontramos com padrão farmacêutico. Principalmente no leste europeu, que é forte pra caramba. Sim, mas não só no leste mesmo, né? Alemanha, França, por exemplo. Vou dar um exemplo prático, acho que posso, né? Claro, fala o que você quiser. A metenolona, né? O famoso primo Bolan. Na Europa ele é produzido pela Bayer. Sim. Não sabia, não. Pois é. Né? Assim como é enantato de testosterona, né? Testoviron. No Brasil nós temos, assim, vamos dizer, um leque, né, pequeno, né, de prescrições que o médico poderia trabalhar. E a grande maioria, né, acaba sendo manipulado, né, como fórmulas magistrais, né, em farmácias de manipulação. E, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal de farmácia de manipulação nenhuma, né? Só que o que acontece? A gente tem que avaliar estabilidade da matéria-prima, armazenamento, prazo de validade, né? Que muitas vezes acabam sendo ignorados, e o próprio padrão de qualidade na produção, né? Existem farmácias que são muito boas, são muito idôneas, mas que não vão ter o mesmo padrão, né, de qualidade que uma indústria de grande porte, como por exemplo uma Bayer. Né? Por isso que eu estou falando, não estou querendo falar mal de farmácias, ao contrário. Não dá para comparar uma coisa com a outra, exato. Então, se a gente for pensar em coisas de qualidade realmente, assim, de padrão farmacêutico que nós temos, hoje são algumas testosteronas, né? A nandrolona, acho que voltou ao mercado agora. E só. Hoje nós não temos mais nada no mercado. Né? O restante, oxandrolona, estanozolol, é tudo manipulado. Manipulado. Ô Adam, a gente está falando de hormônio relacionado a performance esportiva ou estética, assim. Existe algum tipo de base científica relacionando hormônio à saúde? Existem casos em que... Você fala em danos à saúde? Não, em casos que são recomendados. Assim. Sim, com certeza, querido. Na verdade, a maior parte dos hormônios que a gente tem hoje, como no Brasil, por exemplo, que a gente tem assim, que são passíveis de prescrição, eles têm aplicabilidade clínica, né? Sem dúvida. Então, por exemplo, hoje o oxandrolona é um dos esteroides que é mais utilizado em prática clínica para tratamento de queimados, ou então quadros de perda de massa muscular, né? Perda de massa óssea assim, acentuada, como por exemplo o caso de sarcopenia induzida por infecções, próprio HIV, por exemplo, né? Testosterona também pode ser utilizada, mas aí tem que avaliar a população específica. Nandrolona já foi muito utilizada para tratamento de recuperação osteotendínea. O famoso hemogenin, né, o próprio nome, né, hemogenin, ele era utilizado para tratamento de anemia, né, então ele foi recomendado como medicamento de classe 3 para casos de anemia plástica, por exemplo, com até um bom grau de tolerância e segurança. Né? Então, eu lembro que na minha época, né, quando eu comecei, nós morríamos de medo, né, porque falavam que era uma droga extremamente hepatotóxica. Só que ninguém se atentava a ler a bula. Né? E aí você olhava as doses que eram cabíveis para tratamento de anemia, por exemplo, e falava que não é possível que essa pessoa utiliza isso para tratar anemia e não perde o fígado. E aí que a gente começa a pensar, será que realmente é ela que era tóxica ou era a polifarmácia? E isso é um outro problema sério, né, que nós profissionais farmacêuticos podemos atuar diretamente, que é avaliar as interações entre os medicamentos que estão sendo utilizados. Então, será que era só o hemogenin que era o problema? Ou será que tinha mais outras substâncias que realmente poderiam ser muito hepatotóxicas e poderiam causar um certo desfecho aí desfavorável, né? Se a gente roda a literatura, né, PubMed, Medline, a gente encontra realmente casos de hepatotoxicidade com, estanozolol, por exemplo, né? O anadrol, oximetolona, né, o hemogenin. A gente tem um artigo, vamos dizer assim, relatando um caso de peliose, mas assim, por anos ininterruptos de uso para tratamento clínico.
né? Então, assim, os esteroides eles foram desenvolvidos num primeiro momento para tratamento de condições assim degenerativas, mas que tem um outro efeito interessante, né? Principalmente na área esportiva. Né? Estética e esportiva. Exato. Né? Não, quando eu falo esportiva é nesse sentido mesmo, né? De aumento de performance, na verdade. E que pode trazer também o efeito estético, né? Agora, artigos que correlacionem quanto de cada coisa para ter um certo resultado, não. Sim. Até por questões éticas, né? Sim. Vamos falar a verdade. Não dá para a indústria bancar um estudo desse, por exemplo. Exato. E não só isso, eu acho que hoje em dia isso não é cabível, porque se a gente pegar artigos mais antigos, da década de 60, por exemplo, tinham estudos, o pessoal colocava lá, ó, vou fazer um estudo aqui, eu quero voluntários, né? Principalmente nos Estados Unidos, que é pago, né, esses clinical trials, né? Então tem alguns estudos que mostram, por exemplo, a administração de hemogenin, por exemplo, em mulheres, né? Inclusive vai estar no curso que eu vou dar lá para o Caseri, por exemplo, para avaliar parâmetros farmacocinéticos, assim, da droga e beleza, vocês vão tomar e azar, entendeu? E estudos que correlacionam a ausência do hormônio com problemas de saúde? Tipo, não sei se existe isso, mas... Sim, casos de hipogonadismo, por exemplo. Tipo, o cara tem depressão porque tem deficiência de testosterona. Existe coisa assim, não? Cara, então, existe. Na verdade, eu até já escrevi sobre isso, né, uma vez, e hoje, o quadro de depressão, por exemplo, ele é muito multifatorial, né? Existe a necessidade de ter um acompanhamento aí com um profissional, um psiquiatra bem capacitado para poder identificar qual a causa real e escolha da terapêutica adequada. Porém, muitos profissionais acabam, às vezes, não se atentando a coisas que são meio básicas. Então, por exemplo, sono, estresse do dia a dia, má alimentação, agentes xenobióticos, né? Então, coisas no ambiente que podem se tornar disruptores metabólicos, que podem trazer aí queda na produção de testosterona, no homem, por exemplo, né? E isso leva a um quadro de hipogonadismo, né? A pessoa muitas vezes não percebe, por quê? Porque ele está passando por um estresse do dia a dia que é comum da sociedade que a gente vive hoje, né? Quem não se estressa pegando uma marginal, né? Quem muitas vezes, né, na correria do dia a dia não come eu não vou falar a marca, né, para não ter problemas, mas não come um hambúrguer daquela marca famosa, né, que não estraga nunca, né? Quem não passa, às vezes, noites viradas porque tem que produzir, tem que entregar trabalho, e tudo isso impacta, né, vamos dizer assim, na saúde hormonal. E que os sintomas acabam se assemelhando, por exemplo, a quadros de depressão. A pessoa fica menos ativa, ela tem queda no vigor, né, na estamina, que a gente fala. Ela começa a ter perda de massa muscular, acúmulo de gordura. O choro se torna mais fácil, mas aí ele acha que é porque ele está estressado, porque tem conta para pagar, essas coisas. E isso vai ser identificado como um quadro de depressão, né? O profissional, se ele tentar fazer uma boa conversa com o paciente, ele pode talvez se atentar a isso. Vamos pedir uma lista de exames para poder avaliar como é que está seu perfil hormonal, né? Isso é muito legal quando eu discuto nas mentorias com os médicos também. O cara identifica lá, testosterona desse cara é muito baixa, né? E bate com sintomas, certo? Tá, beleza. Antes, né, de sair prescrevendo uma deposteron para o cara, vamos entender um pouquinho melhor do seu dia a dia? Né? Quantas horas por noite você dorme? 3 horas. Já está errado. Como é que você se alimenta? Tal forma. Já está errado. Faz atividade física? Nossa, a atividade física que eu faço é da cadeira para a geladeira. Está errado. Então, assim, muitas vezes, nessas situações, o médico ele pode fazer uma intervenção mais imediata e realmente passar um medicamento, né, para poder tirar o cara daquele buraco onde ele está, mas automaticamente ele tem que fazer a forte recomendação para mudança de hábitos de vida. Por quê? Porque esse quadro de hipogonadismo, né, essa baixa produção de testosterona que foi desenvolvida pelos hábitos, ela se reverte. Então, daqui 3 meses, o cara vai fazer uma reavaliação, né, ele está legal, você vê que a testosterona dele volta, né, para os níveis fisiológicos e o dia a dia dele se tornou melhor. Vida sexual, sono, qualidade de vida de forma geral. Então, não teria por que fazer, por exemplo, uma prescrição de um hormônio nesse caso. Agora, né, o cara tem uma qualidade de vida boa, vamos dizer assim, se alimenta, treina,
dorme bem, o dia a dia dele é legal, e ele ainda assim se encontra num quadro, vamos dizer assim, depressivo, né? E aí você observa que a testosterona dele é baixa. Você exclui esses fatores ambientais. Você tenta entender por que ele está com esse quadro de hipogonadismo. Não encontrou essa razão, né? Aí sim, talvez ele seja eletivo para o que a gente chama de terapia de reposição de testosterona. Que é você utilizar o agente exógeno, né? Uma testosterona exógena, uma Deposteron, Durateston, etc., em dosagens que mantenham a concentração plasmática dele, do paciente, dentro dos níveis fisiológicos, ali entre 300 e 800 nanogramas, por exemplo. Né? Então, assim, talvez, né, vocês já devam ter visto isso, né, os colegas nossos, tem muita gente que aparece assim, então, eu tô com sintomas aí, né, e eu queria fazer uma TRT, uma terapia de reposição. O cara já vem pronto. Exato. Tá bom, terapia de reposição. Terapia de reposição, né, se a gente posso falar? Claro. É uma, vamos dizer assim, é uma dosagem de 100 miligramas, né, de um éster longo, um cipionato, que é o Deposteron, por semana ou a cada 15 dias. Ou a cada 20 dias, como por exemplo a Durateston. Não tem nada dessa de tomar uma por semana, que nem os caras acham que vai ser, né? Isso aí já é um ciclo, isso aí já é dose suprafisiológica, isso já foge, né, do que é a terapia mesmo, né? Então tem muito cara hoje maquiando, né, que quer fazer um ciclo, falando que precisa fazer TRT. Foda. Que é uma das coisas que a gente discute muito, né, que a gente estava falando agora. Muitas pessoas não precisam de hormônios. Seja por questões estéticas, porque se beneficiariam fazendo uma boa dieta, uma suplementação adequada, um bom treino. Gente, tem gente que não sabe pegar a barra. Tem gente que não sabe montar um aparelho e vem falar que sabe treinar. Verdade. Sabe? É difícil isso, sabe, gente? E aí já quer partir para esse tipo de recurso. E às vezes o cara começa a treinar também, 3 meses, já acha que tem que ter algum... Né? Exato. Quantos anos você está treinando para... Exatamente. Anos de treino, né? Exatamente. Não é assim... Então, e aí as pessoas podem até julgar, elas podem falar, mas você ciclou cedo, né, jogando aberto. Eu falo, sim, me arrependi, né, porque, como eu falei, depois daquilo veio todas as consequências e para corrigir isso não foi fácil, né. Tanto que eu fiquei meio traumatizado com isso, falei, não quero mais saber disso por um bom tempo. Pô, legal você falar isso. Lógico, gente, não tem por que esconder esse tipo de coisa, né. Eu acho que para ser um bom profissional, né, para ser um bom profissional, você tem que entender até um pouco como o seu paciente pensa. Né? Você tem que se colocar um pouco também no sapato dele para poder entender a ânsia do porquê que ele querer utilizar alguma coisa com 3 meses. Né? Porque ele quer ter o resultado, ele quer ser aceito. Exato, cara, muito legal. Isso daí vai muito de encontro com uma medicina que a gente está tentando pregar aqui, Adam, que é do estilo de vida, né, Gu? Na verdade, as orientações, elas, antes de qualquer coisa, elas têm que passar ali por orientação em exercício, Sim. em alimentação, controle de estresse, Cara, que é novo, né? saúde mental. Na verdade, é o tipo de medicina, né, que a gente chama de preventiva, né, Exato. e não curativa. Exato, Né? exato. E que erroneamente está sendo tratada, né, por alguns profissionais como integrativa, né, como é que fala, orto, coisas assim, mas que fogem, né, da ideia do que é medicina preventiva mesmo, porque, ok, você fala que é uma medicina preventiva no nome, mas só que você enche o cara com manipulado disso, composto daquilo, aí não, sua tireoide não está muito legal, vamos usar aqui uma levotiroxina, não, mas o seu cortisol está meio alterado, não, vamos utilizar aqui uma prednisona, né, uma hidrocortisona. Acho que então você troca as coisas, né? Os conceitos são até legais, mas é que algumas pessoas erradas se apropriam deles, né? Então, em várias áreas. Você falou, o conceito é maravilhoso. Sim. A prática, às vezes, não bate de encontro com o conceito. Exato. E isso eu tento brigar bastante também, né? Para que a gente traga esse conceito realmente de preventivo, mas sem a necessidade de estar utilizando tantos recursos assim, porque senão é trocar 6 por meia dúzia, né? O cara é depressivo, vamos dizer assim, né? Ao invés de você dar para ele uma sertralina, que é um medicamento conhecido, com segurança, que a gente sabe como é que vai se comportar no organismo, passa para ele ali um composto que é uma sigla, a gente nem sabe o que é, como ele se comporta, se teve estudo em humano, se tem segurança, né? Se tem
se obedece todos os critérios, né, para poder ser lançado como terapêutica, mas que promete mundos e fundos. Às vezes é mais perigoso você utilizar esse tipo de composto do que utilizar aquele que a gente sabe como funciona, né? Até por isso que volta naquela questão que a gente estava discutindo do Lucas, né? Por que é mais seguro, vamos dizer assim, o profissional médico se ater ao trabalho com estes recursos que estão legalizados, né? Porque a gente tem uma maior margem de trabalho, a gente sabe mais ou menos como ele se porta no organismo, a gente sabe o que ele causa, vamos dizer assim, né? Agora, se eu pego um composto que saiu lá da Rússia, né, que não tem nem nome, vem com uma sigla XYZW14, né? Como é que isso vai se comportar? E se trouxer uma reação adversa? Como tratar? Sim. Né? É complicado isso também. Muito legal. Adam, hoje você vai dar uma aula para um colega nosso aqui? Numa mentoria de um colega nosso, de um membro nosso aqui da Plenitude, que é o Thiago Barros, né? Isso. Para nutricionistas. Cara, volta nesse ponto aí, dá um spoilerzinho do que você vai falar, tá. Que eu acho legal estimular a galera que está assistindo, a gente tem um público muito grande de nutricionista. Sim. Para realmente ver a importância de um farmacêutico atuando junto com um nutricionista e até para outros farmacêuticos também perceberem que eles podem atuar. Podem atuar também. Para quem não sabe, eu e o Thiago já fizemos até atendimento multidisciplinar. A gente tinha alguns atletas que passavam em conjunto com nós dois ao mesmo tempo. Então a gente fazia discussão tanto da parte medicamentosa, recursos, suplementação, quanto para poder casar melhor com a parte nutricional, a abordagem que o Thiago ia ter. Hoje, o que a gente vai discutir lá na mentoria é o que um nutricionista precisa entender sobre recursos ergogênicos, né? Principalmente a parte de esteroides, porque a gente poderia entrar em outros recursos, né? Poderíamos falar de termogênicos, poderíamos falar de hormônios da tireoide, poderíamos falar de GH, entre outros. Mas a verdade é que o grande público tem maior acesso principalmente aos esteroides anabolizantes, né? Hoje em dia, ainda mais, né? Primeiro porque são mais baratos, segundo porque hoje você pede pelo WhatsApp, né? É essa a questão da banalização que a gente havia mencionado. Mas o que o nutricionista precisa entender do ponto de vista clínico? O que cada esteroide pode causar, com o que ele pode interagir? Aquela própria questão que a gente falou sobre as interações medicamentosas, né? Por que certos hormônios têm que ser utilizados em jejum, né? E não podem ser utilizados com alimento, né? Até para você organizar melhor assim o segmento. Um exemplo típico, né? Vou falar da oxandrolona. Oxandrolona ela tem uma melhor absorção, por exemplo, quando utilizada com cafeína, né? Mas assim, gente, pelo amor de Deus, ninguém vai utilizar, pegar hoje sua oxandrolona e tomar com um copo de café, né? Porque exato, sabe? Ou fazer um oxandrolona bulletproof, alguma coisa assim, né? Isso daí é um bom produto. Né, então. Mas é porque, primeiro, né, a gente tem que levar em conta as dosagens, né, de cafeína que tem que ser utilizadas, né? O benefício não compensa, porque a dose de cafeína é tão grande que você tem que utilizar que você vai ter uma diarreia antes de você ir para o seu treino. Na verdade é essa. Mas é importante, né? Isso por quê? Porque a absorção de oxandrolona ela é potencializada principalmente quando o cara está com o estômago vazio. Então não adianta o cara fazer uma refeição pré-treino imediato e já tomar junto o medicamento. Ele vai perder parte do medicamento, sejam nas fezes, sejam porque a absorção dele ali no intestino vai ser reduzida. Mas e se a gente utilizar uma outra forma de administração, com aqueles strips, né, ou então sublingual, etc. Aí são outras coisas, gente. Vamos voltar para a realidade, né, onde a grande maioria dos usuários usam por via oral, certo? Isso é um exemplo do que a gente vai discutir. Mas também a gente tem que entender a própria questão dos eventos adversos, efeitos colaterais, né? Que muitas vezes o nutricionista ele pode estar fazendo algumas intervenções legais, né, para poder minimizar. Por exemplo, a questão das dislipidemias, como a gente comentou, né? Então a gente sabe que os esteroides eles têm impacto no perfil lipídico, né? Como que o nutricionista ele pode atuar de forma a minimizar o impacto no perfil lipídico? Quais drogas são mais impactantes nessa questão? Né? Ou então, por exemplo, drogas que são mais hepatotóxicas, drogas que aumentam mais a pressão arterial. O que eu posso estar utilizando, vamos dizer assim, do ponto de vista nutricional, para minimizar, por exemplo, estes eventos? Né? Então, assim, o cara está fazendo uso de tal e tal recurso, a pressão do cara pode ir lá em cima, tal, não sei o quê. Vamos dar uma boa orientação? Querido, você vai ter que fazer uma dieta um pouquinho mais controlada de sódio, certo? Vai ter que fazer uma ingestão de água XYZ. Você pode fazer uso, por exemplo, principalmente se você fizer a monitorização da sua pressão, perceber que ela está um pouco mais alta,
Vamos fazer aí o uso de um agente, né, fitoterápico, diurético, natural, para poder manter isso sob controle. E aí entra de novo aquela questão da conscientização. Você não vai ficar tomando chá de cavalinha só para poder ficar mais sequinho e ficar bonitinho numa regata. Você está utilizando isso para controlar um evento. Acabou o seu ciclo, não tem necessidade de você ficar utilizando chá de cavalinha toda hora. Ao contrário, você pode ter um evento adverso, que é o rebote da própria cavalinha, que acontece como qualquer outro diurético. Muito legal, cara. Né? E é aquilo que eu comentei com vocês. A intenção não é, vamos dizer assim, preparar o pessoal para trabalhar com isso, né? Tipo, prescrever essas coisas e tal. Não, é educar para que, caso eles recebam um paciente assim, eles saibam como lidar. Porque hoje, dentro da saúde, a gente tem muito essa questão do acolher o paciente, né? O paciente ele não está indo lá para ser julgado, ele está indo lá para ser acolhido, né? Ele está indo lá para ser orientado. Tanto se ele não começou algo, quanto se ele já está no meio de alguma coisa. Então, se o cara já está fazendo alguma coisa, eu vou olhar aquilo e vou falar, querido, aqui, está errado. Vamos fazer isso, isso e isso. Mas por quê? Porque eu quero que você continue fazendo isso por mais 50 anos. E não só 5. Muito legal. Adam, se alguém quiser uma ajuda sua, por direct? Algum nutri, algum médico? Pode me chamar por direct, né? Eu costumo responder o pessoal, sim. Logo menos, né? Se der tudo certo, eu estarei com um local de atendimento aqui em São Paulo, já novo, né? Já em parceria também com o médico da equipe, né? O Rodolfo. E a gente está planejando fazer serviços de mentoria, né? Para o pessoal lá na clínica, né? Nutricionistas, médicos, profissionais de educação física, que trabalham com o público que busca, né, estética ou que busca performance. Legal. O que você tem de hobby aí, vida pessoal, cara? Cara, eu sou baterista. Você gosta de baterista? Eu tava contando pra vocês, né? Cara, se eu contar, eu era aqueles metaleiros, sabe? Que andava todo de preto, cheio de corrente. Ia pra cemitério. Não, cabeludo eu nunca conseguia ficar, velho. Meu cabelo, infelizmente, não colaborou pra mim, né? Infelizmente. Sempre foi meu sonho, né? Mas ia pra cemitério, né? Ficar louco. Que mais? Mas eu gosto muito de leitura, né? Eu sou um fã, assim, assíduo, né, de super-heróis. Né? Eu colecionei durante muito tempo X-Men, Wolverine, Capitão América, Batman, né? Hobbies, cara, eu gosto de videogame, né? Eu sou da geração que cresceu com Atari, né, e foi evoluindo. Mas também, cara, eu não tenho muitas outras coisas, eu não fico diversificando muito, até porque, cara, o que eu faço pra mim é um certo hobby. Eu até brinco que, tipo, eu produzo mais dentro da minha área quando eu não tenho cobrança. Por quê? Não é porque eu sou vagabundo e não sei lidar com pressão, mas é porque daí eu faço por gosto. A partir do momento que você é obrigado a preparar uma aula, porque você tem que apresentar semana que vem, correndo, tal, não sei o quê. Não, vamos lá, a gente tem que fazer uma coisa, não sei o quê. Você fica assim, puta que pariu, eu não queria fazer isso. Né? Então, assim, preparar aulas, estudar, ler, também pode ser um hobby. Porque é uma forma de você se divertir. Eu fico super feliz quando eu leio uma coisa nova e falo, nossa, resolveu um problema que eu tinha. Ou então, assim, parece que abre uma janela. Quando você olha essa coisa assim. E isso é legal, por quê? Porque não pode vir de uma obrigação. Então eu tento trabalhar tudo que eu faço como algo prazeroso. Né? Não tipo, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer isso. Eu estou até tentando convencer minha mulher a deixar eu comprar uma bateria eletrônica para colocar em casa. Só que ela não quer porque é muito caro e ocupa muito espaço. Eu falei, mas fica ali no cantinho, a gente dá um jeito. Tirar a mesa de jantar. Exato. Eu falo, vou colocar no meio da sala, cara, ia ficar super legal. Né? Eu sinto saudade de tocar bastante, tive banda, né? Toquei em barzinho, tudo. É uma época bem legal da minha vida, cara. Você tem voz de locutor, você já? Então, né, tipo, outra coisa que sou frustrado, né, eu falo que eu sou um vocalista frustrado, né, principalmente que eu gosto muito de rock, né, assim, uma coisa mais melódica e tal, eu até brinco que o meu tom de voz não é próprio para esse tipo de música que eu gosto, né, então, mas assim, quando eu tava na banda eu fazia backing vocal, né, eu gostava de interagir bastante. Mas... Quais são as bandas que você gosta de que eu gosto, cara? Eu gosto muito de power metal, né? Então eu gosto de Halloween, gosto de Angra,
Gosto de Judas Priest, gosto de Hammerfall, Blind Guardian, Iron Maiden. Gosto também de hard rock, né? Aquelas coisas mais farofenta, Guns, Skid Row, Motley Crue. Vixe, vai longe, vai bem longe, vai bem longe. Né? Eu gosto de brincar que quem gosta de rock não fica se prendendo a estilo. Né? Gosta de rock, exatamente. Que tinha aquela coisa, né? Que, mano, você é metal farofa, esses rock farofa, não sei o quê, essas roupas coloridas, roqueiro anda de preto, não sei o quê. E eu tive essa mentalidade já durante um tempo. Até a primeira vez que eu vi uma foto, né, do pessoal da Iron Maiden, no Rio de Janeiro, quando eles vieram fazer uma turnê, os caras de regatona, bermudão, chinelo, e andando assim, tipo, azar. Aí eu olhei e falei assim, porra, mas eu achei que os caras andavam de preto também, tudo assim, coisa de adolescente, né? A partir daquele dia eu parei com essas coisas. Por isso que eu falei, eu guardei uma camiseta só, dessa minha época, que ela tem 25 anos, e tá lá guardada com todo carinho e não jogo fora nunca. Né? Foi a única que eu guardei. Top. Adam, quer divulgar algum produto aí? Não tem problema se for de outra instituição? Não, cara, assim, para quem tiver interesse, né, que a gente comentou, hoje eu coordeno a pós-graduação de Bodybuilding Coach, né, pela Uniguaçu. Para quem gosta um pouco mais dessa área, né, de fisiculturismo, mas também quer aprender um pouco mais sobre processo de hipertrofia, o próprio emagrecimento, medicina esportiva, né, a gente aborda muito essas questões dentro da pós-graduação. Eu tenho tentado mudar um pouco também do currículo para ser cada vez mais incisivo, né, e não ser tão generalista para a pessoa não sair tipo, nossa, e aí, o que eu faço? Caso ou comprar uma bicicleta, né? Mas também, né, procuro desenvolver outros cursos para auxiliar o pessoal que trabalha com atletas. Então, eu tenho um curso de desidratação, né, que vai ser lançado agora no dia 12, que trata, né, como trabalhar com a manipulação de água para atletas, não só fisiculturistas, mas também atletas de luta, né, principalmente atletas que precisam bater peso, né, e que é uma dificuldade que todo nutri, preparador físico acaba se deparando em algum momento, né. Escrevi um e-book também sobre o mesmo assunto, né? Então está disponível lá no meu Instagram, lá na minha bio, tem o link. Tem outros cursos meus, assim, mas assim, para agora eu acho que era isso mesmo que eu podia falar. No seu Instagram acha tudo. Acha tudo, não, lá, meu Instagram hoje se cair eu acho que eu... Tá morto. Né? Eu tô morto, exato. Hoje se eu perder o Instagram eu perdi meu trabalho. É verdade. Não, brincadeira. E logo menos eu vou estar divulgando também como vai funcionar o serviço de atendimento lá na clínica. Né? Porque eu quero voltar a atender logo. Legal. Gu, considerações aí? Querido, uma satisfação, velho. De coração mesmo, querido. Muito obrigado. Ô, Adam, também só agradecer. Nada, cara. Cara educado, sangue bom. Inteligente pra caramba. Muito legal, cara. Irmão, muito obrigado, querido. Isso aí. Bom, gente, muito obrigado. Obrigado, valeu, galera. Tamo junto.